Olá, você que é escritor, escritora, ator, atriz, empresário, artista de modo geral. Deseja anunciar seu produto ou serviço na TV? Seu espaço está garantido na Rede UTV, através do programa Canal da ANI. Divulgue seu livro, sua música, sua arte ou seu negócio a um preço super popular. Quer se tornar um associado da ANI? Então, melhor ainda. Basta clicar no link em algum canto deste vídeo, escolher um plano de adesão e pronto. Muitos benefícios e novidades te esperam. Depois não diga que eu não avisei. As leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet e outras iniciativas regionais, têm sido ferramentas fundamentais para o financiamento de projetos culturais no Brasil. Contudo, elas enfrentam críticas recorrentes que levantam importantes reflexões sobre o seu funcionamento e eficácia. Desafios e críticas às leis de incentivo à cultura no Brasil é o tema dessa semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente da ANI, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Entre os principais desafios está a percepção de que os recursos captados tendem a beneficiar mais projetos ligados a grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, em detrimento de regiões menos desenvolvidas culturalmente. Essa centralização limita a democratização do acesso à cultura, afastando produtores e consumidores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Outro ponto frequentemente debatido é a concentração de recursos em grandes produções e artistas já consolidados. Essa dinâmica pode ocorrer porque empresas patrocinadoras que usufruem de benefícios fiscais geralmente preferem associar sua marca a projetos de grande visibilidade em vez de investir em iniciativas independentes ou de menor alcance. Assim, artistas emergentes e projetos comunitários acabam competindo em desvantagem no processo de captação. A transparência também surge como um desafio. Apesar de avanços nos últimos anos, ainda há críticas quanto à clareza e acessibilidade das informações relacionadas à aprovação e execução de projetos, o que alimenta a desconfiança por parte da sociedade e abre espaço para acusações de mau uso dos recursos públicos. Para aprimorar essas leis, algumas ações podem ser consideradas. Uma delas seria a criação de mecanismos de distribuição mais equilibrada de recursos, promovendo cotas regionais ou critérios que incentivem investimentos em projetos fora dos grandes centros urbanos. Além disso, é essencial fomentar políticas públicas complementares que ofereçam suporte direto a pequenos produtores culturais, reduzindo a dependência exclusiva de patrocinadores privados. As leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, por exemplo, foram criadas para apoiar o setor cultural em um momento de crise como a pandemia de Covid-19, mas também enfrentaram críticas importantes. Uma das principais questões levantadas foi a burocracia excessiva nos processos de acesso aos recursos, dificultando a participação de pequenos produtores culturais e a distribuição desigual dos fundos entre estados e municípios, gerando insatisfações, especialmente em regiões onde a gestão pública enfrenta dificuldades para implementar os projetos.
Uma outra crítica está relacionada à falta de clareza nos critérios de seleção, o que, em alguns casos, resulta na percepção de favorecimento político ou pessoal. Também há questionamentos sobre a sustentabilidade dos projetos financiados, já que muitos artistas e coletivos culturais dependem do apoio contínuo para sobreviver além do período de emergência. Esses desafios reforçam a necessidade de ajustes para que as leis sejam mais inclusivas, eficientes e transparentes, ampliando seu impacto positivo na cultura brasileira. A simplificação dos processos burocráticos e a ampliação da transparência também são medidas cruciais. Plataformas digitais mais acessíveis, aliadas a auditorias regulares e relatórios claros, podem aumentar a confiança da população nas leis de incentivo. Por fim, campanhas de conscientização sobre a importância dessas políticas culturais podem ajudar a reduzir as críticas baseadas em desinformação, destacando o impacto positivo que tem na valorização da cultura brasileira e no fortalecimento da economia criativa. Dessa forma, apesar dos desafios, o aprimoramento contínuo das leis de incentivo pode garantir que elas cumpram plenamente seu papel de promover uma cultura mais inclusiva e diversificada em todo o Brasil. A ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, pode desempenhar um papel crucial no apoio a artistas iniciantes que desejam acessar os benefícios das leis de incentivo à cultura. Através de workshops, palestras, vídeos de informação e esclarecimentos no canal da ANE e consultorias especializadas, a associação pode orientar sobre os processos de inscrição, elaboração de projetos e captação de recursos. A ANE está capacitada para oferecer suporte e assessoramento, ajudando os artistas a atenderem aos critérios exigidos por essas leis. Outro ponto importante é a promoção de campanhas educativas que esclareçam a importância das leis de incentivo e desmistifiquem o acesso a elas. Dessa forma, a ANE se torna uma ponte para fortalecer a presença de novos talentos no cenário cultural, garantindo que tenham oportunidades iguais de participar e crescer na indústria criativa. E então, você já conhece a ANE? Saiba mais visitando um de nossos sites, ane.org.br ou anecultura.org. Vai aparecer o link na tela aí. Escolha um dos planos de adesão e torne-se um de nós. Até um próximo vídeo. Olá, gente, tudo bem? E hoje no nosso quadro Escrita Criativa aqui no canal da ANE, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura narrativa. Então, se você quer saber um pouquinho mais como funciona a estrutura narrativa para roteiro e para livros, senta no sofá e vem comigo. Então, gente, muitas vezes quando a gente quer desenvolver uma história, a gente acaba meio que travando como começar essa história, certo? Eu já falei aqui sobre mapa mental, montar o seu esqueleto, narrativo, para você ter um conhecimento um pouco melhor do que você quer fazer e como você quer desenvolver essa história. Mas eu vejo muitas pessoas também, muitos escritores, roteiristas, parando naquela parte de desenvolvimento de personagem e focam muito nisso, porque querem desenvolver um personagem perfeito, com muitas características e trazer conflitos, mas gente, para tudo. Porque se você não tiver uma boa estrutura narrativa, você não vai a lugar nenhum. Você pode ter o seu melhor personagem, você pode ter o seu melhor herói, seu melhor antagonista, mas se a estrutura não está sólida, você quebra toda a sua história.
Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender que toda história, todo personagem, ele tem que se basear em alguma coisa. Ele vai se basear aonde? No que você quer construir para essa narrativa. Essa história ela tem que ter um começo, meio e um fim. E para ela ter um começo, meio e um fim, você tem que entender como você quer desenhar essa história. Para onde você quer alinhar cada personagem. Você quer trazer um mais para o lado de cá, você quer trazer o outro mais para o outro lado, e como você quer fazer essa conexão entre eles. Só que não é só as características, a história do seu personagem por um si, que você vai conseguir fazer isso. Se você não tiver um conhecimento melhor do que você quer desenvolver e você não tiver uma base para sustentar tudo que você vai construir, vai tudo desmoronar. Porque construir uma história é a mesma coisa que o alicerce de uma casa. Vamos dizer que a sua estrutura é exatamente o alicerce, aonde você vai fazer toda a base para quando você começar a construir as paredes, ela não cair por cima da sua cabeça. Então, quando você tiver essa base, essa estrutura, e você entender o que o seu personagem quer, o que o seu personagem precisa para chegar até lá, e daí você colocar os obstáculos, você vai conseguir desenvolver a sua história. Existem muitos livros que falam sobre a estrutura narrativa, tanto para livros quanto para roteiros. Entretanto, não existe exatamente uma regra. Varia muito de escritor e roteirista, e você pode desenvolver a sua própria forma narrativa e a sua própria forma de escrita com o decorrer dos anos. Lembrando, gente, existe muita escrita, muita pesquisa, muito trabalho para você conseguir desenvolver isso. Não é da noite para o dia que você vai simplesmente escrever um livro perfeito e vai se tornar um best-seller. E muitas vezes também não é da noite para o dia que você vai escrever um roteiro onde Hollywood vai dizer, eu vou comprar ele por 3, 4 milhões de dólares. Não funciona assim, tá? Então existe muito trabalho. Eu costumo dizer que a carreira de escritor e roteirista é a mesma coisa que uma carreira de médico e advogado, onde você investe muito no início e depois você tem o seu retorno. Mas nem todo mundo pensa assim. Então comece a desenhar a sua carreira de uma forma onde você consiga ter essa forma mais sólida e você consiga entender também que todo o processo é um processo e que todo processo tem seu tempo para ser desenvolvido. Você tem que ter noção disso. Então, muitas vezes você vai pegar livros que vai dizer que existe o arco narrativo, que é o começo, meio e o fim. É o correto de se fazer? Sim. No começo, sim. Porque você não entende ainda a estrutura narrativa para você quebrar regras. Mas também tem outros livros que falam que a cada 10 páginas tem que ter alguma coisa, um algo a mais, algum twist, alguma coisa que vai acontecer com os seus personagens para dar esse algo a mais e para continuar mantendo a atenção da sua audiência ou dos seus leitores. Concordo com isso? Sim, eu concordo. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam em desenvolver um começo muito bom e estão preocupados com a resolução. Mas eles esquecem que existe um miolo. E esse miolo é onde você, escritor e roteirista, tem que tomar muito cuidado. Você tem que trazer gatilhos, ganchos, trazer as viradas necessárias. Claro que obstáculos e subplots, que a gente chama também, que são pequenas histórias que você vai ter que ir intercalando entre uma e a outra para conseguir trazer mais coerência e até mesmo entusiasmo para a sua história não ficar muito nostálgica. Dependendo do gênero que você for trabalhar, você vai ter que envolver algumas histórias e por isso que a estrutura é tão importante. Porque quando você desenvolve a sua estrutura e você tem ela de uma forma correta e você escreve tudo antes o que você quer que a sua história tenha, você vai conseguir, com certeza, trazer ela de uma forma muito mais correta, você vai trazer ela com muito mais coerência, você vai trazer ela com muito mais engajamento entre os personagens, porque você não tem como fazer uma história funcionar, principalmente se for um romance ou alguma coisa de comédia, onde um personagem está aqui e o outro está aqui. Eles têm que estar juntos, eles têm que estar conectados de uma certa forma para ter esse engajamento entre eles, para ter essa conexão. Então, pesquise mais sobre estrutura. Leia um pouco mais sobre estrutura e escreva mais no desenvolvimento da sua história. Em vez de começar a escrever as histórias direto, desenvolva um pouco mais.
faça todos os 3 atos, colocando conflitos em determinados lugares, fazendo com que os personagens muitas vezes se desentendam, tenham um pequeno conflito aqui, outra discussão ali. Isso traz também curiosidade, por que está acontecendo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, lembrando que todas as sextas-feiras, a partir das 22 horas, nós temos o nosso horário marcado aqui na rede UTV, com o canal da Anne. Eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau! Olá, eu sou Vaninha, influenciadora literária e resenhista, e faço um trabalho de divulgações de livros e seus autores e autoras. Tem um canal no YouTube onde eu posto as resenhas em vídeos e nas outras redes vários tipos de divulgações, como apresentação de capas e sinopses, primeiras impressões, citações, motivos para ler, conhecendo os autores, conhecendo as autoras, avaliações na Amazon, Scoob e Publisco. É gratificante poder estar divulgando a nossa literatura nacional e estar junto com a ANE, a Associação Nacional de Escritores e Editoras, que é tão preparada para acolher, apoiar e orientar os novos escritores e escritoras. Vaninha e Livros e a Anne estão unidas em prol da literatura, da arte e da cultura. E você, quer vir com a gente? Vem! Olá, pessoal! Aqui é a Aninha, a mascote da Anne, com mais uma novidade incrível para vocês. Antes de tudo, quero lembrar que a ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras, vai muito além do universo da literatura. Sim, nós somos apaixonados por livros, mas também estamos aqui para apoiar, divulgar e conectar todas as pessoas que respiram cultura e esporte. Seja você um artista plástico, roteirista, dramaturgo, cineasta, dançarino, professor, atleta ou qualquer profissional ligado a essas áreas, a ANE é um espaço feito para você. Nossa missão é criar uma grande rede de colaboração entre diferentes expressões artísticas e esportivas, valorizando o talento brasileiro em todas as suas formas. Aqui você encontra oportunidades de divulgação, parcerias criativas, eventos exclusivos e, claro, uma comunidade que compartilha a mesma paixão pela arte, pela cultura e pelo esporte. E agora vem aquele spoiler exclusivo que a revista literária da ANE pode oferecer. Prepare-se para histórias emocionantes, curiosidades fascinantes e um conteúdo rico e diversificado, pensado especialmente para quem ama a cultura e admira os grandes talentos do nosso país. Esta edição promete ser, sem dúvidas, uma das mais memoráveis, oferecendo não apenas entretenimento, mas também reflexões profundas sobre o papel transformador da arte e do esporte na construção da nossa identidade e na valorização do talento brasileiro. Um spoiler a mais. A revista literária da ANE reserva surpresas. Estará disponível dia 6 de fevereiro, não percam! Ajude-nos a levar os talentos brasileiros aos 4 cantos deste país, tão rico em diversidade, cultura e pessoas incríveis que inspiram e transformam o mundo ao seu redor. Você já parou para pensar que muitas das histórias que amamos hoje, sejam em livros, filmes ou séries, na verdade têm suas raízes em mitos antigos? Histórias de heróis, deuses e criaturas fantásticas que datam de milhares de anos continuam a moldar a forma como contamos nossas próprias narrativas. Se liga que já vamos falar disso. Fala pessoal, tranquilos? Meu nome é Rafael da Mota, sou embaixador e psicólogo aqui da ANE e hoje vamos explorar como a mitologia influenciou e ainda influencia as histórias modernas que consumimos. Se prepara para uma jornada cheia de descobertas. Antes de falarmos sobre essa influência, precisamos entender o que é mitologia. Bom,
Mitologia é o conjunto de histórias e crenças criadas por diferentes culturas para explicar o mundo ao seu redor. Os gregos, por exemplo, usavam Zeus para explicar os trovões. Os egípcios tinham Ra, o deus do sol, para falar sobre o ciclo do dia e da noite. Mas os mitos não só explicavam fenômenos naturais, eles também abordavam questões humanas universais como o amor, o medo e o poder. E o mais interessante, essas histórias, mesmo criadas em contextos tão distantes, ainda fazem muito sentido para nós, porque falam diretamente sobre o que significa ser humano. Para exemplificar isso, você já ouviu falar no mito de Sísifo? Na mitologia grega, Sísifo era um rei que sempre estava desafiando os deuses constantemente e desrespeitando as regras divinas. Como punição por suas transgressões, Zeus condenou Sísifo a uma eternidade de esforço sem recompensa. Ele deveria rolar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, mas sempre que estava prestes a chegar no cume, a pedra rolava de volta e ele tinha que começar tudo de novo. E aí, o que o mito representa? Qual a mensagem e ensinamento que ele traz pra gente? Assim, dependendo de quem leia, dependendo do momento de vida, cada um vai interpretar de um jeito. Porém, a gente pode dizer que essa punição simboliza os esforços repetitivos que enfrentamos no dia a dia, como trabalhar, resolver problemas e lidar com os desafios que parecem nunca acabar. Mesmo assim, continuamos repetindo e fazendo as mesmas coisas na esperança de que, um dia, tudo isso vai mudar. Acaba sendo um ato de bravura, mesmo sabendo o resultado que lhe aguarda. Como eu disse, várias interpretações. Depois, vai lá na nossa rede social e me diz o que você acha do mito de Sísifo. Já conhecia? Te agregou em alguma coisa? Deixa seu comentário lá e bate um papo com a gente. Um dos maiores legados da mitologia para essas histórias modernas é o conceito de jornada do herói, popularizado pelo mitólogo Joseph Campbell. A jornada do herói é um padrão narrativo que aparece em mitos do mundo todo. O herói é chamado para uma aventura, enfrenta desafios quase impossíveis, encontra aliados, supera seus medos no meio do caminho e retorna transformado. Pensa no Luke Skywalker em Star Wars, o Frodo em Senhor dos Anéis, ou mesmo Simba em O Rei Leão. Todos seguem esse padrão clássico. Mas não é só a jornada do herói que vem da mitologia. Outros arquétipos também são muito usados. O mentor, como Gandalf ou Dumbledore, tem suas raízes em figuras como Chiron, da mitologia grega. Ele era conhecido como o centauro sábio e bondoso, em contraste com a maioria dos centauros, que eram frequentemente retratados como selvagens e impulsivos. Ele é um símbolo de sabedoria, cura e sacrifício, além de ser um grande mentor de heróis. Nos livros, filmes ou séries de Percy Jackson, por exemplo, podemos ver ele sendo retratado. A figura do anti-herói também remonta a personagens como Loki, na mitologia nórdica, que hoje vemos em filmes da Marvel. A mitologia está presente de forma direta em muitas obras modernas. Thor e Loki, personagens das HQs e dos filmes, são diretamente inspirados na mitologia nórdica. Thor é o deus do trovão e Loki, o deus da trapaça. A Mulher Maravilha é ligada à mitologia grega, sendo filha de Hipólita, rainha das Amazonas. A própria série do Percy Jackson, que eu havia falado, onde é mostrado os deuses do Olimpo, semideuses e criaturas fantásticas. Harry Potter, que usa elementos mitológicos como o fênix, dragões e centauros. Além disso, o conceito de uma escolha profética ecoa as antigas lendas gregas sobre destino. Mas por que a mitologia ainda é relevante hoje? Porque ela fala sobre dilemas que nunca mudam. A busca por identidade, o medo do desconhecido e a luta entre o bem e o mal. Além disso, a mitologia nos ajuda a criar uma conexão emocional profunda com as histórias. Ver elementos mitológicos em uma narrativa traz uma sensação de familiaridade e atemporalidade. Da próxima vez que você assistir um filme ou ler um livro, preste atenção nos elementos mitológicos que estão presentes. Eles estão ali, mesmo que você não perceba de imediato. Talvez a história que você ama hoje tenha um pouco de Zeus, Odin ou de qualquer outro deus antigo escondido em seus alicerces. Agora, é a sua vez. Conta pra mim nos comentários qual história moderna você acha que mais se conecta com a mitologia. Vamos trocar essa ideia. Se você gostou desse conteúdo, vai lá no nosso canal e deixa o seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E lembre-se, as grandes histórias sempre têm raízes profundas. Até semana que vem e aquele abraço. Em nome de toda a diretoria da ANI, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos talentos da artista Glaucia Nasser e da produtora Jolice por nos conceder a honra
de utilizar o clipe com a música Ai Que Saudade Doce, interpretada brilhantemente por Cláudia Nasser. Sua interpretação toca diretamente o coração e acalma a alma, e é um presente que nos inspira e eleva. A forma como você deu vida a essa canção, com tanto sentimento e conveniência, transcende o simples ato de ouvir música. Ela nos transporta para um universo de emoções profundas, resgata memórias afetivas e nos conecta com o melhor de nós mesmos. É uma arte que emociona e deixa marcas positivas em todos os que têm a vantagem de ouvi-la. Somos privilegiados por contar com essa contribuição tão especial. A produtora Jolice, nosso reconhecimento pela parceria e apoio na concretização dessa magnífica homenagem. Vamos ouvir. O ano já começou e com ele uma nova chance de recomeçar, de plantar boas sementes e cultivar sonhos que realmente importam. Cada dia que passa é um convite para aprendermos com o ontem, vivermos intensamente o hoje e construirmos o amanhã. Que neste novo ano esperamos enviar conosco pensamentos positivos e a certeza de que cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescimento. Que sejamos gentis conosco mesmos, pacientes em nossas jornadas e gratos por cada conquista. Lembre-se, o poder de transformar o ano em algo especial está em nossas mãos, nos nossos gestos e nas nossas escolhas. Seja luz, espalhe amor e acredite sempre no melhor que a vida pode oferecer. O novo ano já começou, mas a mudança começa dentro de cada um de nós. A Anne deseja um ano repleto de paz, esperança e realizações para todos. Obrigado e até a próxima semana.